Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de vida eterna. Hoje, dia 2 de junho de 2024, onde nós estamos vivendo o 9º domingo do tempo comum. Então assim, meu irmão e minha irmã, esse dia que o Senhor fez para cada um de nós. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre e estou sozinho. Considerai minha miséria e sofrimento, e concedei vosso perdão aos meus pecados. Irmãos, a palavra de vida eterna de hoje está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo de 23, 3 e 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por os campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto comiam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só os sacerdotes é permitido comer desses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus e os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Hoje, como ontem, Jesus tem enfrentado os fariseus que deformaram a lei de Moisés, insistindo nos detalhes insignificantes e esquecendo do Espírito que a forma. Os fariseus, de fato, acusavam os discípulos de Jesus de violar o sábado. De acordo com a sua casuística indiscutível, arrancar espigas equivale a cefar, e debulhar significa malhar. Esses trabalhos do campo uns 40 e que poderíamos acrescentar. Estavam proibidos ao sábado, dia do descanso. Como já sabemos, os pães da oferenda
de que nos fala o Evangelho eram 12 pães que se colocavam todas as semanas na mesa do santuário, como homenagem às 12 tribos de Israel, ao seu Deus e Senhor. Olha, meus irmãos, a atitude de Abiatar é a mesma que hoje nos ensina Jesus. Os preceitos da lei, que têm menos importância, têm que ceder diante dos maiorais. Um preceito cerimonial deve ceder diante do preceito da lei natural. O preceito do repouso de sábado não está, então, por cima das necessidades elementares de substância, meu irmão. O que é que vai dizer no Concílio Vaticano II? Inspirando-se no trecho que comentamos, é para sublinhar que a pessoa deve estar acima das questões econômicas e sociais. Diz: a ordem social e o seu progressivo desenvolvimento deve subordinar-se em todo momento ao bem da pessoa, porque a ordem das coisas deve submeter-se à ordem das pessoas, e não ao contrário. O próprio Senhor assim nos alertou, quando disse que o sábado tinha sido feito para o homem, e não o homem para o sábado. Olha, meus irmãos, nesse dia de hoje, a gente precisa refletir muito sobre o Evangelho de hoje. O que o Senhor quer nos ensinar? Sim, o que o Senhor quer nos ensinar? É mais fácil fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Vamos refletir nesse dia de hoje. O que é mais importante? Santo Agostinho disse: ama e faz o que quiseres. Percebemos bem a obsessão por aquilo que é secundário ainda afoga o amor que se deve pôr em tudo o que fazemos? Trabalhar, perdoar, corrigir, ir à missa aos domingos, cuidar dos doentes, cumprir os mandamentos, fazemos-lo porque nos toca ou por amor a Deus. E aí? Nós fazemos tudo isso por quê? Apenas porque nos toca ou porque nós amamos a Deus? Tomara que estas considerações nos ajude a vivificar todas as nossas obras com o amor que o Senhor põe nos nossos corações, precisamente, meus irmãos, para que possamos amá-lo a Ele. Então, assim, meus queridos irmãos, que Deus possa, nesse dia de hoje, vir nos abençoar, nos mostrar o caminho a seguir. Que Deus possa nos dar a graça de nós sempre querermos fazer o bem, sempre salvar uma vida. Não vamos colocar obstáculo para fazer o bem. Não vamos colocar obstáculos, meus irmãos, para ajudar a quem mais necessita. Que nessa liturgia de hoje, o Senhor nos dê mais inteligência para compreender todos os seus ensinamentos desse dia de hoje. Que Deus possa, meus irmãos, vir abençoar cada um de nós. Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque, meus irmãos, tudo isso é palavra de vida eterna. Que Deus nos dê um bom dia
e que nós possamos ficar na graça dele, hoje e sempre. Amém.